Olá, dando sequência às nossas aulas de literatura, né? Encerrados aí o movimento realista, o movimento naturalista e também o parnasianismo, né, na poesia. Nós vamos adentrar agora uma outra escola literária, né, que também teve uma considerável importância para toda a literatura que nós chamamos hoje de literatura moderna, né? Nós estamos falando, então, do simbolismo, né? Uma escola literária que, infelizmente, né, aqui no Brasil, eu digo infelizmente, porque tivemos autores de brilhante talento, né, mas que não foram reconhecidos ou não tiveram seu reconhecimento no momento das suas produções, uma vez que o parnasianismo, né, agradava mais ao público burguês, né, ao público que trazia e que dominava a questão da intelectualidade elitista aqui, sobretudo no Brasil, né? Mas antes de adentrarmos essa questão do simbolismo, né, tanto em Portugal, né, quanto no Brasil, nós vamos falar do simbolismo nas suas origens, lá na França. Tá? Para isso, separei alguns slides que vou compartilhar com vocês. Bom, então aqui, né, eu já coloco, né, o título, simbolismo. Achei que ficou bem bacana nesse layout e vocês vão entender muito bem, né, que a questão do simbolismo, né, como o próprio nome diz, vai trabalhar justamente a questão dos símbolos, né? Então, a cor vermelha, a cor preta de fundo, né? A quantidade de cores, né? Para os poetas do simbolismo, a questão das correspondências, né? E das cores, com os sons, com os cheiros, né? Com a questão tátil, será muito importante, né? Por isso eu até escolhi esse layout para deixar realmente bem simbólico. Então vamos lá, né? O simbolismo, ele desculpa, como corrente literária, né? Ele nasce na França, como eu disse para vocês, né? Com as teorias estéticas do poeta Charles Pierre Baudelaire, e floresceu principalmente na poesia, né? Eu digo na poesia, nós teremos também poemas em prosa, mas não no esquema do romance, né? Como foi muito trabalhado nas escolas realistas e naturalistas. Tá? Na verdade, o simbolismo ele vem até mesmo para antagonizar esses movimentos, né, que colocavam a razão acima de qualquer outra coisa. Né? Nós veremos aqui, né, que enquanto que o realismo, o naturalismo, né, trabalhavam com a questão da prosa, do romance, com as questões sociais e tudo mais, e o parnasianismo, na sua busca racional e meramente estética, né, influenciado por uma cultura clássica, né, o simbolismo vai trazer uma versão, uma vertente, um ponto de vista diferente disso aí, né? Agora voltado para a questão das sensações, para as questões espirituais, né? As questões transcendentais, é uma palavra que a gente vai utilizar bastante sobre o movimento, né? Então, ele floresceu principalmente na poesia, né, em diversas partes do mundo ocidental, no final do século XIX. É o último movimento, tá, antes do surgimento do modernismo na literatura. Por isso, é também considerado um movimento pré-moderno. Como o nome aponta, a poesia simbolista propunha um resgate dos símbolos, isto é, de uma linguagem que compreendesse uma universalidade, né?
O poeta é, aqui, um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor. Contra a superficialidade material do corpo, a objetividade do realismo e as descrições animalescas do naturalismo. O simbolismo quer mergulhar no espírito, que se relaciona a algo maior, a uma instância coletiva universal, a uma transcendência. Então, esse era o propósito do movimento simbolista, né? Lá na França, ele vai coincidir também com o parnasianismo, porque lá na França o parnasianismo não teve tanta força, né? Logo, a emergência do simbolismo sobrepôs-se o parnasianismo, tanto que as primeiras produções poéticas, né, do simbolismo também foram publicadas na mesma revista que deu origem ao parnasianismo, né? A revista Le Parnasse Contemporain, né? E a partir dali é que esses poetas, né, do simbolismo francês alcançaram, né, as outras partes também do mundo ocidental, certo? Então a gente tem que lembrar aqui desse fato, né? O que o simbolismo se propunha, né? Se propunha contra a superficialidade material do corpo, né? Não era simplesmente algo materialista, né, como propunha ali os realistas, né? A objetividade do realismo. Agora, então, nós teremos um quê, novamente, de subjetividade, né? Uma importância maior do sujeito, né? Do individual, né? E as descrições animalescas do naturalismo, né? Que focava tão somente na questão mesmo do corpo, né? Deixando de lado as questões espirituais. Então, vamos seguir, né? Eu trouxe aqui algumas características do simbolismo que a gente pode estar discutindo também, né? No que diz respeito à própria estética, à própria linguagem, né? Então, farão muito uso de pausas, né, ao longo do poema, essas pausas, né, utilizando ali as reticências como uma forma de suspensão mesmo do pensamento, né, ou uma continuidade maior desse pensamento além daquilo que está escrito, né, no verso, espaços em branco e rupturas sintáticas para representar o silêncio metafísico, né? O que é o metafísico? Aquilo que está além do físico, né? Aquilo que está além do plano físico, né? Passando para o plano espiritual. Trazendo também essa questão agora de figuras de linguagem, né? O simbolismo será extremamente rico no uso das figuras de linguagem, da metáfora, né? Da metonímia e agora mais do que nunca da questão da sinestesia, né? O que vem a ser essa sinestesia? É a construção de versos que descrevem sons, aromas e cores, pois os 5 sentidos são instrumentos de captação dos símbolos ao redor. Como figura de linguagem, a sinestesia é quando o poeta, né, em um mesmo verso, ele mistura tipos diferentes de sensação, né, tipos diferentes de sensações, né? Poderia dar um exemplo, né? Falar, aquela brisa que sopra pela manhã é doce, né? Brisa é o vento, a gente sente o vento através do tato, né? Só que eu digo que esse vento, ele é doce, e o doce é algo sentido pelo paladar. Então, se eu misturo esses dois elementos, o elemento, né, tátil e o elemento gustativo, então eu tenho aqui a sinestesia, né? Então, a sinestesia é justamente essa mistura de sensações, utilizando, né, os aspectos sensoriais dos 5 sentidos. As temáticas do simbolismo são voltadas à interioridade humana, né, ao êxtase do espírito. Então, aqui fica clara a questão da subjetividade própria e inerente do simbolismo. O vocabulário, né, utilizado é etéreo, né, e remissões ao nada e ao absoluto, né, que eu coloquei com letra maiúsculas, né, justamente para colocá-las como entidade, né,
algo típico da filosofia também. Então, esse vocabulário etéreo é o que diz respeito àquilo que está no plano celestial, né? Então, a presença comum de antíteses e oposições, graças às tentativas de encarnar o que é divino e espiritualizar o que é terreno. O poema é a forma de conciliação entre os planos material e o plano, né, no caso aqui, espiritual também. Nós vamos trabalhar isso na poesia, vou trazer alguns exemplos, né, então isso aí vai ficar claro, né, a preferência pelas cores brancas, pelos ambientes lúgubres, sombrios, carregados de neblina, né, aquilo que você não pode ver com clareza, tá? Então, é essa mistura entre esses dois planos, o plano material e o plano espiritual. Então, temos aí também o entendimento da poesia como uma visão da existência, né? Aquilo que o poeta vive realmente, né? Sem, no entanto, nomear, mas apenas o sentido mesmo das sensações, da apreensão dos 5 sentidos. Agora nós temos, né, novamente aqui, uma vez que essa questão da religiosidade foi abandonada, né, tanto pelos prosadores, né, os romantistas, né, os romancistas do realismo e do naturalismo, né, assim como os poetas também do parnasianismo, agora há esse resgate novamente das questões espirituais, mas não somente a religiosidade cristã, como também a religiosidade oriental, compondo a busca simbolista da transcendência, aquilo que sai do plano material, do plano físico para o plano espiritual. Então, aí nós teremos poetas, né, que vão aderir, por exemplo, ao budismo, né? O budismo tem essa característica transcendental, né, de ir para um outro plano, né? No caso ali o plano deles é o nirvana. Então, teremos também descrições crepusculares, né, falando sobre o crepúsculo, né, o que é o crepúsculo? É aquele momento que ainda não é dia e também não é noite, né, o momento ali do pôr do sol, do lusco-fusco, né, esse tipo de cenário será uma recorrência muito grande para os poetas simbolistas, né? A presença simultânea de luz e sombra. E isso vai aparecer também nas artes plásticas daquele período, né? Com a questão do impressionismo, por exemplo, né? Isso vai aparecer ali, essa mistura de luz e sombra, né? Artistas plásticos, né? Como Van Gogh, por exemplo, né? Aquela pintura muito conhecida dele, né? A Noite Estrelada, né? Aquilo ali é bem típico, né? Dessa realização entre luz e sombra, que é uma característica clara do simbolismo. Então, mais uma vez, imagens sombrias, lúgubres, decadentes, né? Lúgubres, né? Assim, falando sobre a questão do gótico, né? Por exemplo, vai aparecer fortemente aí, né? As catedrais, os cemitérios, né? E a palavra decadente, ela diz muito sobre o movimento simbolista, né? Algumas pessoas da época, alguns críticos, chamavam os poetas simbolistas de também como decadentistas, né? Era uma outra alcunha para os simbolistas, né? Nós teremos agora um afrouxamento do rigor métrico parnasiano, né? Não mais a questão da arte pela arte, né? Dando espaço para metrificações irregulares e versos livres. E agora uma questão muito importante para o simbolismo, o conceito musical do poema. Talvez dentre todos os movimentos literários, foi aquele em que houve uma maior valorização da questão da música. Tem um poema do
do Paul Verlaine, que é um poeta francês, né? Ele vai dizer ali, né? Avant toute chose, la musique. Ou seja, antes de tudo, a música. E só depois a literatura. Né? Então, nós teremos aqui, embora, né, não tenha essa ligação, né, como tinha, por exemplo, no trovadorismo, entre música e poesia, né, que uma coisa não se desvinculava da outra, mostra claramente que o simbolismo é herdeiro, né, direto desse movimento trovadoresco acontecido ali no século XII e XIII na Europa, né, porque ele vai trazer essa importância da musicalidade para o poema. Por isso, muitos usos, né, de figuras sonoras, como a aliteração, por exemplo, que é a repetição da mesma consoante ao longo dos versos, ou da assonância, a repetição da mesma vogal ao longo dos versos, né? A presença de rimas internas e rimas externas para contribuir com essa melodia, com essa sonoridade que faz com que o poema se aproxime da música. Aqui eu trago um poema, né, já traduzido para o português, um poema do francês Charles Baudelaire, né, um poema chamado Correspondências. Farei a leitura dele aqui para vocês. A natureza é um templo vivo em que os pilares deixam filtrar, não raro, insólidos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade. Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Há aromas frescos como a carne dos infantes, doces como o oboé, verdes como a campina, e outros, já dissolutos, ricos e triunfantes. Com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que a glória exaltam dos sentidos e da mente. Né? Então, esse poema aqui, de certa forma, ele vai, né, trazer, né, tem, ou seja, no seu próprio título ali, a ideia central do simbolismo. Né? A linguagem simbolista pretende estabelecer uma correspondência entre o plano material e o plano transcendental, entre o divino e o profano. A evocação da espiritualidade está presente já no primeiro verso, em que a natureza, né, iniciada com letra maiúscula, como uma entidade, é caracterizada como um templo vivo, dinâmico. Né? Não é mais aquela natureza estática, né, dos poetas Árcades, por exemplo. Há uma vida espiritual oculta por trás da existência material das coisas. O homem cruza, né? O homem faz parte disso aí, ele cruza, né, esse templo vivo em meio a um bosque de símbolos. Né? E esses símbolos olham os homens com familiaridade, pois aqueles, né, os homens, geralmente são convencionais, isto é, existem por causa do seu sentido coletivo. Né? Então, o que isso quer dizer aqui? Né? Que há esse interesse grande do poeta simbolista de fazer com que o homem, né, se insira também nesse meio, né, como o próprio símbolo também da existência. Né? E tudo que nos rodeia, de certa forma, para o poeta simbolista, é sim um símbolo. Cabe, né, a esse homem, né, que circula por essa floresta simbólica interpretá-los. Né? E a gente faz isso. Por isso a questão da subjetividade, porque cada um, de certa forma, interpreta à sua maneira, de acordo com as suas experiências, né? De acordo com o seu ponto de vista, dentro de um determinado contexto. Então, seguindo, olha só a questão da sinestesia. Né? O poeta fala em ecos
sons, cores e perfumes. É a presença da captação sinestésica dos símbolos. A linguagem poética é a decifradora. Aqui estabelece uma ponte, uma correspondência, né, entre o mundo material e o mundo do espírito. A referência ao almíscar, ao incenso e resinas do Oriente também retoma essa sensibilidade sinestésica, bem como faz referência ao universo espiritual, que faz uso dessa prática aromática como contato com o transcendental. Almíscar, incenso e resinas são elementos que provocam cheiro. Pense, por exemplo, na própria religião, né, católica, é aquele momento que o padre vem com aquele incensário, né, chamado turíbulo, né, espalhando aquela fumaça ali, justamente para purificar o ambiente, né? E outras religiões também fazem uso, né, desses elementos aromáticos no intuito de estabelecer esse contato entre o plano espiritual e o plano físico, né? Então vamos lá. O simbolismo na Europa. Não tem como falar do simbolismo em Portugal e no Brasil sem antes abordar a questão do simbolismo na Europa. Dentre todos os movimentos, é este aquele que vai, de certa forma, calcar e criar as bases, como eu já disse anteriormente, para a modernidade na literatura. É ele que vai, de certa forma, trazer esse sentido, esse caráter de modernidade, né, para as escolas literárias que virão após ele ali, né? Aqui no Brasil nós teremos a questão do pré-modernismo e o modernismo de 1922, e lá na Europa as vanguardas europeias. Nós trabalharemos em uma outra oportunidade, como o futurismo, o cubismo, né, o dadaísmo e o surrealismo, que é um filho direto da questão do simbolismo, né? Então, é na França da última metade do século XIX que surge o simbolismo, caracterizado por ser uma escola de poetas malditos e decadentes, boêmios, frequentadores da noite parisiense, e não raro apresentando comportamentos escandalosos. Essa alcunha, né, poetas malditos, eu vou dizer mais adiante ali, ele foi tratado pelo poeta Paul Verlaine, né, justamente para falar, né, de maldito aqui no sentido positivo, né, da palavra, e não no sentido negativo, como geralmente essa palavra traz, né? Mas maldito por quê? Porque fugia às regras convencionais daquilo que se propunha como poeta, né? Eles iam muito além dessa questão. Decadente, como eu disse para vocês, né? Isso foi dito justamente por críticos literários da época, críticos extremamente conservadores, que vão chamar os poetas simbolistas de decadentes, de nefelibatas, né? Ou seja, que viviam no mundo das nuvens, né? Em suas torres de marfim, né? Fazendo uma referência clara aí à questão da cor branca, por exemplo. Então vamos lá para esses poetas franceses, né, que serão muito importantes aí para a confecção também da poesia simbolista aqui no Brasil. Então, eu trago primeiramente, né, o precursor Charles Pierre Baudelaire, né, nascido em 1821 e falecido em 1867. A sua primeira publicação, né, intitulada As Flores do Mal, olha aí, né, e já traz um quê de maldito, né? As Flores do Mal, lançada em 1857, é considerada precursora do movimento simbolista. Sua teoria das correspondências, né, no poema ali fica claro, concebe o mundo visível como uma correspondência de um mundo invisível e superior, que deve ser alcançado pelo poeta por meio de seu trabalho com a linguagem, e acabou por inspirar ou preconizar o simbolismo francês, que surgiria como um movimento algum tempo depois, né? Então veio, por isso que ele é um precursor, né? Ele vem antes realmente daquilo que depois vai ser nomeado de simbolismo, né? Baudelaire escreveu também ensaios,
né, ou seja, crítica literária, em que usou a palavra modernidade. Olha só como ele já antecipa essa visão, né? Ele antecipa o simbolismo e também já antecipa essa visão da modernidade, para descrever as mudanças trazidas pelo impacto do desenvolvimento da indústria em uma Europa que rapidamente se transformava né? Desculpa, eu tive que dar uma interrompida aqui. Transformava-se. Foi um dos primeiros autores a dar essa sugestão, chamando a atenção de seus contemporâneos para a conscientização de si mesmos enquanto modernos. É considerado um pioneiro do que depois se entendeu por modernismo, por sua tendência a desprezar aquilo que fora concebido como cultura clássica. Olha a sua oposição aí à questão mesmo do parnasianismo, né? Que se pautava justamente pela preservação e exploração ainda dessa cultura clássica. Ou seja, roupa que já não servia a seu tempo presente, efêmero, da produção e urbanização em larga escala. São principais obras do poeta Baudelaire: As Flores do Mal, de 1857, Poesia, Curiosidades Estéticas, né, que são considerações que ele faz a respeito da própria construção poética, né, e tem também pequenos poemas em prosa, né, que é uma outra categoria aí de poesia. Tá? São poemas escritos não utilizando o padrão poético, né, de estrofes e versos, mas poemas escritos como se fosse prosa, ou seja, em linhas corridas, em parágrafos e tudo mais. Temos outro poeta aqui, também o francês Stéphane Mallarmé, né, de 1842 a 1898. É um autor conhecido por seu hermetismo, ou seja, a sua poesia era muito fechada, né, de difícil compreensão. Né, ele vai falar, né, que ele é que vai dizer que um bom poeta é aquele que não diz muito, mas apenas que sugere para que o leitor possa, né, descobrir passo a passo aquilo que está escondido na poesia. Então, a complexidade do mundo que se erigia perpassa a construção de seus versos, guiados pela temática da impossibilidade e por uma busca perpétua da perfeição da forma. Né? Ou seja, ele vai muito além, né, daquilo que se propõe a fazer a poesia. Tanto, né, que é em constante angústia que o leva a propor jogos de composição poética, cuja genialidade foi reconhecida tardiamente. Né? Foi um grande influenciador das vanguardas literárias e está entre os precursores da poesia concreta. A poesia concreta ela vai acontecer aqui no Brasil em 1950, né, com os irmãos Augusto e Haroldo de Campos e o semioticista Décio Pignatari. E é o que nós temos de mais de radical, assim, no que diz respeito à poesia. Né? Por exemplo, não usa mais o verso, há uma quebra, por exemplo, da concepção natural, né? Entre a folha branca e as palavras pretas, né? Então há uma inversão disso aí. E o Mallarmé vai influenciar essa galera toda, né? Principalmente pelo poema longo chamado Un Cup de Dés, que é um jogo de dados, que é escrito em versos livres e em uma tipografia, né, revolucionária para a época. Né? Ou seja, já vem com a questão da quebra do verso, não mais a utilização do verso, a exploração espacial de toda a página e por aí vai. Quando a gente for trabalhar o concretismo, isso aí vai ficar mais claro para vocês. Então, as principais obras do Mallarmé, nós temos poesias, né, e divagações de 1897, que são também ensaios em prosa. Paul Verlaine, né, o Paul Verlaine, de 1844 a 1896, é um grande influenciador do também simbolista Alfonso de Guimarães, que nós falaremos quando formos tratar do simbolismo aqui no Brasil.
Verlaine é conhecido por seus tons outonais e sua constante tentativa de conciliação entre um comportamento reprovável, né? O autor chegou a atirar no próprio amigo, né, o célebre poeta Rimbaud, né? Ele era uma figura muito instável, né, e uma aspiração mística com áreas de pureza transcendental. É ele, aliás, que propõe o termo poeta maldito, além de sonetos, compôs também em prosa e em versos livres. Apesar de o poeta nunca ter se entendido como vinculado a nenhuma corrente, sua obra tem nítidos matizes da escola simbolista, né? Algumas coisas também com a questão do soneto ali da escola parnasiana, né? E o Verlaine também, uma outra importância dele é justamente a colocação ali, né, da correspondência entre a música e o poema, né, deixando claro essa importância da sonoridade dentro dos versos. As principais obras, nós temos os poemas saturninos e a coletânea, né, de poetas chamada de Os Poetas Malditos, né, de 1884. E aqui nós temos o maior de todos, né, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, de 1854 a 1891. Rimbaud é uma figura, pessoal, dentro da literatura. É um tipo único, né, dentro da literatura. Ele escreveu poesia apenas dos 14 até os 20 anos de idade. Depois ele abandonou totalmente a literatura, né, mudou da França para a África e se transformou em mercador de armas, né, armas e escravos. Né? Foi morar na Abissínia. Mas o Rimbaud é uma figura, né? Por ser muito jovem, ele não foi levado a sério, né, nos círculos da literatura da sua época. Ele nasce em uma cidade muito pequena, né, no interior da França, chamada Charleville, e ele começa a sua jornada, né, ele abandonava a cidade a pé, né, naquela época, e ia a pé até a Bélgica, foi a pé até Paris, né? E ali em Paris ele se aproximou de um círculo de poetas chamado Círculo Zutique, né, do qual fazia parte ali o Verlaine, e os dois começam uma grande amizade, né? Só que as pessoas não conseguiam entender a poesia dele, né, de tão vanguardista que era para a época. E ele era um cara muito, digamos assim, intolerável, né? Por exemplo, quando criança, ele ficava sentado nos bancos das praças ali em Charleville, se passava algum padre, ele tirava piolho da própria cabeça e jogava esse piolho nos padres, né? Então, uma atitude muito anticlerical, né? Não gostava da religião de jeito nenhum. Chegando a Paris, né, ele se transformou numa pessoa boêmia, e embora muito jovem, começou a fazer uso de absinto, de haxixe, de ópio, né? Então as pessoas não toleravam muito, né? Então ele acabou sendo expulso disso aí e abandonou totalmente a poesia. Aí tem uma curiosidade, né? Quando ele está lá na África, né? Depois que o Verlaine lança o seu poema, a sua coletânea de poemas, né, Os Poetas Malditos, o Rimbaud, a poesia do Rimbaud vai aparecer ali, e ele sim agora se torna uma pessoa conhecida e famosa. E aí, uma vez ele estava lá na África, chega um francês ali, né, e vendo o nome dele, pergunta para ele, por acaso você é parente daquele famoso poeta francês, Rimbaud? E aí o Rimbaud responde para ele simplesmente assim, eu nunca ouvi falar. Ou seja, abdicou totalmente da fama, abdicou totalmente dessa questão da literatura, e esse é um grande mistério, né? Ninguém sabe por que ele realmente desistiu. Mas a obra que ele deixou é uma obra magnífica que vai influenciar não só a literatura, né, mas a música, por exemplo, né, Jim Morrison, vocalista do The Doors, um fã declarado do Rimbaud, né, Renato Russo, vocalista da Legião Urbana, também um grande leitor de Rimbaud, né, os escritores
da literatura beat, né, nos Estados Unidos, ali de 1950, como Jack Kerouac, Allen Ginsberg, né, tem também o Rimbaud como um grande ícone, né, da literatura, não só pelos seus escritos, mas pela sua vida desregrada também, né? O caráter sensorial dos versos de Rimbaud eternizou canonicamente, né, como um dos maiores poetas do seu tempo, embora tenha escrito apenas até os 20 anos de idade. A musicalidade dos versos, o trabalho com o domínio do simbólico, né, a noite, o fogo, o mar, o sol, a temática da existência mortal com a dimensão transcendental da eternidade, né, e da alma são características do simbolismo de Rimbaud. As suas principais obras são Iluminações, né, de 1872, que é poesia, e Uma Temporada no Inferno, de 1873. Né? Ele escreveu essa temporada no Inferno quando ele ficou, né, durante um inverno, né, na cidade de Charleville, então ele ia para as latrinas, né? Não tinha banheiro dentro de casa ainda, né? Tinha aquele banheiro fora de casa, então ele sentava ali naquele lugar, pelo vapor que subia, né, da decomposição das fezes ali, era um lugar mais quente, então ele sentava ali para poder escrever o seu livro, né? Ele escreveu esse livro nesse inverno aí que antecede 1873, se não me engano, foi no ano de 1871 ou 72, não tenho muita certeza, mas é um poeta realmente magnífico. Então, para encerrar aqui, eu trago um poema dele, né, do Rimbaud, já traduzido para o português, né, chama Le Dormeur de Val, ou Adormecido no Vale. É um vão de verdura onde um riacho canta, a espalhar pelas ervas farrapos de prata, como se delirasse, e o sol da montanha, num esprumar de raios, seu clarão desata. Jovem soldado, boca aberta, a testa nua, banhando a nuca em frescas águas azuis. Dorme, estendido, e ali sobre a relva flutua, frágil, no leito verde onde chove luz. Olha a sinestesia aí, né? Com os pés entre os lírios, sorri mansamente, como sorri no sono um menino doente. Embala-o a natureza, aquece-o, ele tem frio, e já não sente o odor das flores, o macio da relva, adormecido, a mão sobre o peito. Tem 2 furos vermelhos do lado direito. Né? Aqui vem essa questão de não nomear, né? Mas apenas sugerir, né? Esse jovem soldado que está adormecido ali sobre a relva, né? Compondo esse cenário da natureza, não está dormindo, está morto, né? Tem 2 furos vermelhos do lado direito, ou seja, foi alvejado por algum tipo de arma de fogo. Né? Então, esse é um dos poemas do Rimbaud, né? E a gente traz aqui justamente para mostrar, né, a questão do uso da sinestesia, do uso da questão da sugestão, né, da subjetividade, que é um olhar único do poeta a respeito deste assunto. Tá? Então, numa outra oportunidade, a gente dá continuidade na questão do simbolismo, né, trazendo depois, então, o simbolismo em Portugal e o simbolismo no Brasil. Então, até uma outra oportunidade e até mais.